a gente conduz esse tipo de paciente, principalmente em sala de emergência, às vezes no CTI, como é que funciona esse manejo dessa cardiopatia que ela é tão comum no nosso dia a dia. Então, primeiramente, assim, de falar da definição de insuficiência cardíaca, é uma síndrome clínica, porque ela é caracterizada pela incapacidade do coração atuar adequadamente como bomba, quer seja por déficit de contração ou de relaxamento, ou seja, o coração, um paciente com insuficiência cardíaca, o coração não exerce o efeito de bomba dele corretamente, ele não contrai de uma forma adequada. As causas de insuficiência cardíaca, elas são diversas, desde a cardiopatia isquêmica, o paciente coronariopata, cardiopatia hipertensiva, doença de Chagas, que já foi uma das etiologias mais importantes no nosso meio, agora cai um pouquinho de prevalência, doença orovalvar, cardiopatias, que pode ser cardiopatia dilatada, tem várias etiologias, amiloidose cardíaca, causa infecciosa, uma própria miocardite, miocárdio não compactado, que é uma cardiopatia genética, que gera uma disfunção do miocárdio, o DAVD, que é displasia ritmogênica de VD, que é uma outra cardiopatia também de caráter hereditário, que ocorre uma substituição gordurosa do músculo cardíaco, cardiopatia hipertrófica, restritiva. Dentre as restritivas, tem vários outros tipos, pode ser infiltrativa, amiloidose, sarcoidose, esclerodermia. Então, existe uma série de etiologias possíveis, etiologia alcoólica, doenças extracardíacas, doenças endócrinas, hipotireoidismo pode gerar, doença autoimune, lúpus. Então, a gente tem muitas etiologias possíveis. Taquicardiomeopatia, que é geralmente uma disfunção cardíaca, quando o paciente permanece por muito tempo com uma arritmia ventricular ou com extrasístole de grande frequência, paciente que permanece em flutter por muito tempo, então isso gera uma disfunção. Miocardiopatia periparto também, então a gente tem diversas formas de cardiopatia que podem gerar a insuficiência cardíaca. Então, antes da gente começar a falar, a gente vai lembrar um pouco da fisiopatologia, de como se dá o processo que vai gerar essa disfunção no coração. Então, aqui basicamente para a gente relembrar um pouco da fisiologia cardíaca, eu coloquei esse fluxograma que é bastante interessante, que basicamente ele exemplifica como funciona a nossa circulação. Então, a gente começando pelo lado esquerdo, né, que é a nossa direita, o coração esquerdo, separou o coração em duas partes para simplificar. Então, o sangue, que é ejetado do átrio esquerdo, através da válvula mitral, vai para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, através da válvula aórtica, vai injetar o sangue para a aorta. Esse sangue vai se distribuir pelos órgãos do nosso corpo, cérebro, coronárias, vai fazer a perfusão desses órgãos. Posteriormente a isso, o sangue já, após essa oxigenação dos tecidos, ele vai voltar pelo circuito venoso, pelas veias, veia cava, coração direito, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, vai passar pela válvula pulmonar, artéria pulmonar e volta para os pulmões, gerando um ciclo cardíaco completo. Lembrar que o débito cardíaco é o sangue que é bombeado pelos ventrículos e o retorno venoso, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é o sangue que retorna aos átrios. Então, existem alguns conceitos que são importantes, a gente está sempre atento, que é o conceito de pré-carga. Pré-carga, principalmente quando a gente fala de insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, a gente usa muito esses conceitos. Pré-carga, basicamente, é a tensão na parede do ventrículo no final da diástole, ou seja, é a quantidade de sangue que chega ali sob pressão no ventrículo, que o ventrículo vai ter que bobear para frente. Então, quando a gente pensa no ciclo cardíaco, a gente tem que lembrar, no funcionamento cardíaco, a gente tem que lembrar da lei de Frank-Starling, que é, o nosso coração ele tem uma capacidade de se adaptar às variações de volume que podem acontecer. O paciente pode estar mais hipervolêmico, o coração vai se adaptando a isso. Então, se chegou uma quantidade X no coração, ele vai se dilatar para acomodar essa quantidade de sangue, depois vai contrair. Se houver um aumento dessa volemia, por qualquer motivo que seja, o coração ele vai se dilatar um pouco mais
e vai contrair com mais força. Então, a capacidade do coração se adaptar é muito variável. Porém, com um certo tempo, depois de um certo limite, uma certa sobrecarga, o coração ele já não começa, ele não começa a ter a capacidade de se contrair de uma forma equivalente, ou seja, depois de um tempo no coração sob pressão, recebendo volume em quantidade excessiva, o coração vai começar a se dilatar e perder um pouco a sua função. Então, ele vai modificar a sua... É igual uma mola. A mola, quando você puxa ela e solta, ela volta para o local. Você puxa ela um pouco mais e solta, ela continua voltando para o local. Só que tem um certo ponto que a distensão é tão grande que a mola ela começa a se deformar. E a partir do momento que ela começou a se deformar e você solta, você vê que ela não volta ao estágio inicial. Então, ela não contrai da forma mais eficaz possível. Então, é o que ocorre no paciente com insuficiência cardíaca. Por tanta sobrecarga de volume que ocorre no ventrículo, o coração do paciente passa a ficar disfuncionante, ou seja, ele não consegue contrair de uma forma eficaz. Então, a gente fala um pouquinho da pré-carga. E a pós-carga? A pré-carga é a pressão que entra, que se dá no ventrículo, e a pós-carga é a resistência que o coração, que no caso principalmente o ventrículo esquerdo, ele vai enfrentar para bombear o sangue para frente. Então, ela é definida como a carga contra a qual o coração contrai durante a sístole. E ela basicamente ela vai se dar, a pós-carga, da resistência que o coração vai enfrentar para empurrar o sangue para frente. Basicamente, é a resistência das artérias. Se o paciente está vasodilatado ou vasoconstrito, então quanto mais tiver vasoconstrição na periferia para frente, quanto maior for a resistência e a resistência dos vasos, mais força o coração vai ter que contrair. Então, quando você faz força para você vencer uma resistência, é igual na academia, você vai fazendo força, você vai estimulando, seu coração vai ficando mais hipertrofiado. Só que até um certo ponto, você consegue vencer essa barreira. Dependendo da quantidade de força que você tiver a fazer, o coração ele vai começar a ficar disfuncionante também. Então, o conceito da pós-carga é muito importante. Além disso, nós temos sempre que lembrar que o débito cardíaco, que é o que o coração vai disponibilizar para o nosso organismo, é basicamente o volume sistólico, o volume na sístole pela frequência cardíaca. E nossa pressão arterial ela é influenciada diretamente pelo débito cardíaco, mesmo explicado pela resistência vascular sistêmica. Então, quando a gente pensa na fisiopatologia em si, principalmente até do choque, o que acontece? O paciente fez um choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico acontece o quê? O coração ele não tem uma volemia suficiente, por algum motivo, ou perda sanguínea, ou qualquer outra causa, ele não tem uma volemia suficiente. Então, o débito cardíaco, que é o volume sistólico dele, diminui. Com o débito cardíaco diminuindo, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai cair também. E aí, qual vai ser a nossa resposta? A resposta do organismo. Você vai fazer uma vasoconstrição para aumentar a resistência vascular sistêmica para compensar essa balança. Então, o débito cardíaco diminuiu, você vai fazer uma vasoconstrição para tentar compensar isso. E aí, os próprios adrenalina, noradrenalina, elas vão fazer isso, elas atuam fazendo uma vasoconstrição para levar a pressão para cima, quando o paciente chega com hipotensão. Então, a gente sempre tem que lembrar desses conceitos, principalmente na hora da gente pensar no tratamento. Então, aqui eu coloquei essa imagem aqui, que é um esquema para a gente relembrar, basicamente, em relação à disfunção sistólica e diastólica. Sistólica, basicamente, o coração ele começa a se dilatar, ele vai ficar cada vez mais preenchido com uma quantidade de sangue, começa a se dilatar, e a partir do momento ele não consegue mais contrair eficazmente. Então, ele não vai começar, ele vai ficar disfuncionante. Então, ele não vai conseguir bombear a quantidade total de sangue que ele poderia. Então, vai começar a ter acúmulo de sangue dentro do coração. E eu vi uma imagem aqui no chat, não está em tela cheia, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o compartilhamento.
Só um minutinho. Mas vocês estão conseguindo ver tela cheia aí? Ah, beleza. Beleza. Então, em relação à disfunção diastólica, o ventrículo ele vai se tornar mais rígido e ele não vai conseguir contrair de uma forma suficiente e vai diminuir também a quantidade de sangue que ele bombeia. Mas para a gente ter em mente, mas na grande maioria das vezes, quando a gente vai ver o paciente com insuficiência cardíaca descompensada, na maior parte das vezes o paciente vai ter fração de ejeção reduzida e é basicamente a disfunção cardíaca sistólica. Então, aqui eu coloquei esse fluxograma, que é, na verdade, a fisiopatologia, principalmente ela é relacionada à doença coronariana, que é a principal causa, mas ela pode ser interpretada de uma série de formas. Então, a gente olha, um paciente, ele começou a ter uma disfunção sistólica, o que vai acontecer? Vai diminuir o débito cardíaco, o volume ejetado vai diminuir, isso vai gerar hipotensão. Seguido a hipotensão, o paciente vai ter uma diminuição da perfusão coronariana, vai piorar ainda mais a isquemia, que o paciente com a própria disfunção cardíaca, ela no final das contas, a insuficiência cardíaca gera uma isquemia, gera um dano muscular. Então isso vai ser uma cascata, um ciclo vicioso. Então, quanto pior a perfusão, mais isquemia vai gerar, mais disfunção miocárdica vai gerar e vai levar à morte ao longo do tempo. Em relação à disfunção diastólica, então o paciente não consegue relaxar muito bem, aumenta as pressões de enchimento, principalmente do lado esquerdo, e essa pressão ela vai ser transmitida para a parte, para o que vem de trás. Então, você começa a acumular sangue no coração, o coração não bombeia direito, você vai começar a sobrecarregar quem está mandando sangue para lá, que no caso é o pulmão. Então, o paciente vai começar a acumular sangue na circulação pulmonar, vai passar a fazer congestão pulmonar, vai ter extravasamento por conta da hipertensão pulmonar que vai gerar, gerando hipoxemia e mais isquemia, com dano progressivo. E, além disso, quando você tem um dano miocárdico em si, você gera uma inflamação sistêmica. Então, a inflamação sistêmica vai aumentar um padrão inflamatório, liberação de citocinas, óxido nítrico, e isso vai gerar uma vasodilatação. Essa vasodilatação, ela vai acabar, de certa forma, diminuindo um pouco. Ela vai gerar um certo grau de uma hipotensão relativa. E aí, como é que o nosso organismo vai entender? Tá chegando pouco sangue, eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer uma vasoconstrição periférica para tentar fazer a pressão subir, como a gente já havia falado. E aí, o que acontece? Você vai fechar mais ainda a periferia, que já não está recebendo sangue. Então, você vai gerar cada vez mais hipoxemia e disfunção em todos os órgãos. Por isso que o paciente ele vai evoluir para um perfil frio, né? Ele não vai ter a perfusão adequada, porque ele vai estar com a periferia toda fechada. Então, isso tudo é um ciclo vicioso. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca, basicamente, vai se dar na gente interromper certos mecanismos que o nosso organismo ativa de forma automática para a gente tentar compensar essa questão. Então, agora que a gente já entendeu a fisiopatologia de como funciona a insuficiência cardíaca, a gente vai falar agora mais da parte clínica, o que o paciente sente, o que ele pode apresentar para a gente começar a pensar no nosso diagnóstico. Porque o paciente chega com uma apresentação clínica, a partir dos sintomas a gente vai pensar, pô, isso deve ser uma insuficiência cardíaca. E aí a gente começa a ter o raciocínio clínico. Então, basicamente, um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai ter uns sintomas predominantemente de dispneia. Então, os principais sintomas de insuficiência cardíaca são a dispneia, ortopneia,
A dispneia paroxística noturna é muito importante quando a gente está de frente com um paciente com um sintoma de dispneia, a gente fazer uma anamnese sempre o mais rica possível. Porque dispneia paroxística noturna, que é aquela dispneia que o paciente ele se deita e após um certo período deitado, ele acorda com falta de ar. Avaliar se o paciente tem cansaço, como é a tolerância dele ao exercício, se o paciente tem tosse noturna, se ele está apresentando ganho de peso, se está urinando muito à noite ou se está urinando pouco. Esses sintomas, principalmente de dispneia, eles são mais correlacionados com congestão pulmonar. É mais insuficiência cardíaca predominantemente esquerda. Por quê? Quando o ventrículo esquerdo começa a ficar dilatado, ele não consegue ejetar a quantidade de sangue que ele poderia. Então, você começa a represar sangue dentro do ventrículo. Com isso, a pressão dentro do ventrículo vai aumentando e ela vai ser transmitida retrogradamente. Vai gerar aumento de pressão no átrio, que vai gerar aumento de pressão no pulmão, retrogradamente para o pulmão. Então, a circulação pulmonar vai ficar tentando vencer essa sobrecarga pressórica que vem depois. Então, o paciente começa a hipertensão pulmonar, acumula líquido na circulação pulmonar. Então, esse extravasamento de líquido na circulação pulmonar vai gerar esses sintomas de insuficiência cardíaca, principalmente dispneia, a ortopneia, o paciente deita, ele não consegue ficar deitado, ele precisa dormir com vários travesseiros, porque senão dá falta de ar. Na grande maioria das vezes, esses pacientes vão ter crepitações pulmonares. Então, esses sintomas, eles indicam acúmulo de líquido no pulmão. Então, o paciente começa a ter sintoma relacionado ao decúbito. Cansaço aos esforços, o paciente já não consegue mais exercer as atividades dele do dia a dia. Lembrar que essa intolerância ao exercício, ela é muito relativa. E a própria história pregressa do paciente, a classe funcional pregressa do paciente, ela vai ajudar a gente a ter esse entendimento. Por exemplo, o idoso que subia 2 lances de escada, agora ele sobe 1, porque ele fica com muita falta de ar, é uma coisa. Mas a gente pode ter um maratonista também, ele fazia atividade física de forte intensidade, corria maratona, agora ele cansa correndo 5 quilômetros. Então, cada paciente a gente vai ter que avaliar dentro do contexto das próprias atividades dele, para a gente ter noção desses sintomas. E lembrar que sintoma sempre é uma questão muito subjetiva. Sinais. E aí existem sinais clínicos que a gente vai avaliar um paciente com insuficiência cardíaca. Então, pressão venosa jugular elevada, paciente com turgência jugular a 45 graus, refluxo hepato-jugular. Então, turgência jugular, refluxo hepato-jugular, eles são mais característicos da insuficiência cardíaca direita, que tem acúmulo de líquido nos órgãos periféricos, edema de membro inferior. Então, são características mais de insuficiência cardíaca direita. Edema de membro inferior, turgência jugular, refluxo hepato-jugular. Mas o paciente, na maioria das vezes, com insuficiência cardíaca descompensada, ele vai ter disfunção biventricular, né? A ICC, o paciente tem disfunção dos dois, então ele vai ter todos esses sintomas associados. Presença de B3, sugere que o paciente tem um coração dilatado, o ictus desviado para a esquerda, sugere uma cardiomegalia, crepitação pulmonar, acúmulo de líquido nos pulmões, taquicardia. A taquicardia, como a gente pode lembrar, até do débito cardíaco, é para aumentar, tentar compensar, tentar melhorar o débito cardíaco, o paciente vai se apresentar mais taquicárdico. Hepatomegalia, ascite, edema periférico, extremidades frias, que normalmente vão acontecer quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca mais grave. Então, baseado nessa clínica, a gente vai começar a pensar de que forma a gente vai fazer para dar o diagnóstico. Então, chega um paciente com congestão pulmonar, edema de membro inferior, como é que a gente... Então, pensei, esse paciente tem algum problema cardíaco. Como é que a gente chega no diagnóstico? Então, basicamente, o nosso diagnóstico, como para tudo em medicina, ele vai sempre seguir um tripé, que é a história clínica, exame físico e os exames complementares.
como eu sempre digo, 80% dos diagnósticos eles vão sair pela história clínica e exame físico. Os exames complementares, como o próprio nome já diz, são complementares à nossa história clínica e exame físico. Então, eles vão te dar algumas informações a mais para complementar a sua principal hipótese. Então, a gente não tem que ficar só focado em exame, eles estão ali para ajudar, mas não são... O fundamental é sempre a nossa história clínica. Então, quando a gente pensa no paciente com insuficiência cardíaca, a gente pensa no diagnóstico, existem os clássicos, que são os critérios de Framingham, que a gente vai avaliar a questão clínica do paciente e, baseado nesses sintomas, a gente vai ter um diagnóstico presumido clínico se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Então, existem os critérios maiores e os critérios menores. Então, critérios maiores, dispneia paroxística noturna, que é bem característico, no paciente que já está sendo tratado para insuficiência cardíaca, ele tem uma perda de peso de muitos quilos em poucos dias, caracterizando pela perda justamente de líquido mesmo, ele tinha líquido represado no pulmão, na periferia. Turgência jugular patológica é bem característico, crepitações nas bases, o paciente se apresenta com edema agudo de pulmão, pressão venosa central aumentada, refluxo hepato-jugular, cardiomegalia ao raio-x, B3. Então, esses são critérios que são mais específicos para a insuficiência cardíaca. Já os critérios menores, tosse noturna. Tosse noturna é sugestivo de uma congestão quando o paciente deita, mas não é só a insuficiência cardíaca que tem. Então, é um critério que ele tem um peso menor. Edema de tornozelo bilateral. Lembrar que o paciente com insuficiência cardíaca faz edema de membros inferiores, porém, outras coisas podem fazer edema de membro inferior. O paciente pode estar tomando lodipina e ter edema de tornozelo bilateral e não ter nada a ver com insuficiência cardíaca, ou o paciente tem uma insuficiência venosa importante. Então, isso é um critério que ajuda, mas não é um critério tão específico assim. Dispneia aos esforços, várias patologias podem causar dispneia aos esforços. Hepatomegalia por si só, existem outras causas. A capacidade vital, que é a capacidade física reduzida também a 1/3 do normal, isso é um pouco mais difícil de quantificar, mas é um dado menor. E uma taquicardia, que geralmente o paciente vai estar taquicárdico de forma compensatória. E para a gente fechar o diagnóstico pelos critérios de Framingham, a gente vai utilizar 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. Então, o paciente apresentou 2 dos maiores, ele já tem pelo menos diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca. O maior e 2 menores também. Existe também os critérios de Boston, que são outro critério para a gente chegar a esse diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, ele tem essas pontuações, é um critério que é um pouco mais difícil, né, porque tem essas pontuações, a gente vai ter que entrar ou no site, ou no aplicativo para olhar. Então, vai ter o peso dos sintomas, a principal característica de história clínica, exame físico e alguns exames, que quanto maior for a pontuação, maior a probabilidade de ser insuficiência cardíaca. Então, o diagnóstico, ele vai ter de 8 a 12 pontos, é o diagnóstico definitivo de insuficiência cardíaca. Então, o paciente, você tem certeza que ele tem, se ele apresentar 8 ou 12 pontos. Possível 5 a 7, menos de 4 é improvável. Então, a gente vai ver dispneia em repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia ao caminhar, frequência cardíaca mais elevada, turgência jugular, crepitação nas bases pulmonares, sibilos, o paciente pode ter, B3, avaliação no raio-x de tórax, se ele tem edema pulmonar alveolar, se ele tem edema intersticial, se tem derrame pleural, se tem uma cardiomegalia, inversão da trama vascular. Então, todos esses são dados que pontuam para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Além disso, a gente tem o exame físico, que vai dar várias informações, história clínica e os exames complementares, que a gente vai utilizar para auxiliar o nosso diagnóstico. Então, a gente tem um eletrocardiograma. Em geral, o paciente com insuficiência cardíaca, quando chega com insuficiência cardíaca descompensada, muito dificilmente ele vai ter um eletro normal. Normalmente, o paciente não tem eletro normal. E aí, a alteração do eletro vai depender da etiologia da insuficiência cardíaca. Mas o paciente pode ter HVS, o paciente for uma etiologia hipertensiva, bloqueio de ramo. Em geral, o paciente com disfunção, ele vai progredindo com bloqueio de ramo esquerdo. O paciente pode ter arritmia, se o paciente tiver feito uma taquicardia ou miopatia. Raio-x de tórax.
Ajuda também mostrando que o paciente tem congestão pulmonar, derrame pleural, cardiomegalia, inversão da trama vascular. Exames laboratoriais que a gente deve, normalmente esses exames todos, quando o paciente chega, nós devemos solicitar de cara. Então, eletro, raio-x de tórax, minimamente, eletro, raio-x de tórax, exames laboratoriais. Troponina, geralmente o paciente com insuficiência cardíaca tem aumento de troponina, só que ela não faz curva, então a troponina, a gente não tem que pensar sempre que é infarto, ela caracteriza dano miocárdico, mas não necessariamente é infarto, é síndrome coronariana aguda. Pode ser uma insuficiência cardíaca descompensada por uma outra causa, por sepse, por outras etiologias. BNP, peptídeo natriurético cerebral, ele é um exame que ele é muito específico, ele denota dilatação de cavidade cardíaca, então o BNP é uma ferramenta muito importante quando você tem dúvida se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Ele é um exame bem... Né, o paciente tem um BNP normal, a probabilidade da causa da dispneia dele ser cardíaca é muito baixa. Avaliação de função renal, do eletrólito, gasometria. Então, essas informações são muito importantes para a gente ter uma avaliação inicial. E o ecocardiograma, ele é um exame importantíssimo, mas muitas vezes você não vai ter acesso na emergência, ou vai ter acesso a esse exame só quando o paciente está internado, que é um exame mais complexo, que exige o cardiologista para fazer, mas é um exame de fundamental importância na avaliação desses doentes. O ecocardiograma vai avaliar as cavidades, vai avaliar se tem disfunção ventricular ou não, as pressões de enchimento, como é que está a veia cava do paciente, como é que está a volemia do paciente. Então, cada vez mais frequentemente a gente vê, somente em ambiente de terapia intensiva, a gente utilizando o ecocardiograma beira-leito para auxiliar no manejo terapêutico do paciente, para ver se a gente precisa fazer mais diurético ou menos diurético, porque o tratamento de insuficiência cardíaca, como uma grande parte dos tratamentos da medicina, é sempre uma balança. Então, você puxa de um lado, às vezes descobre do outro. Então, às vezes, você pesa um pouco a mão no diurético para secar um paciente, a função renal dele piora. Mas a função renal ela pode piorar tanto porque você secou demais o paciente, como ela pode piorar por congestão renal. E aí, muitas vezes, o ecocardiograma ele vai te ajudar a fazer essa diferenciação. Pô, o paciente, eu estou fazendo diurético, a função renal dele está piorando. Pô, como é que está esse paciente? Ah, o ecocardiograma dele, a cava dele está cheia, ele está com sinais de congestão. Pô, então essa piora da função renal é porque ele ainda está com congestão, então vou aumentar o diurético. Ou outra situação, pô, estou fazendo diurético aqui, o paciente até clinicamente tem como você inferir bem isso, mas pode te ajudar, pô, estou fazendo diurético, o paciente está melhorando, mas a função renal dele começou a piorar. Você vai lá, faz o eco, a cava dele está colabando. Pô, a gente secou o paciente demais, vamos reduzir um pouquinho essa dose, vamos voltar um pouquinho atrás. Então, é esse equilíbrio no tratamento, o ecocardiograma ajuda muito nisso, além da avaliação clínica. Se o paciente está com sede, se ele tem sinais de desidratação, pode acontecer. Então, os exames complementares são fundamentais para dar outras informações para o nosso diagnóstico. Então, aqui, basicamente, é um fluxograma do Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Que mostra como a gente funciona a nossa conduta, como é que é o pensamento do paciente com clínica de dispneia que você suspeita de insuficiência cardíaca. Então, primeiro, a história física, exame clínico, vai fazer o frâmiga, raio-x de tórax. Tem avaliação pelo BNP também, que vocês podem ver ali na esquerda. Um paciente com BNP negativo, ou pró-BNP negativo, e você tem uma alta suspeita clínica, então isso pode ser um falso negativo. Você vai tentar fazer um ecocardiograma, vai fazer o raio-x de tórax. Se o paciente tem um BNP negativo ou eco raio-x normais, a causa não é insuficiência cardíaca, você vai ter que procurar um outro fator. Se o paciente tem um BNP alto, a probabilidade de ser insuficiência cardíaca já é importante. Então a gente vai seguir o nosso fluxograma. E aí a gente pode fazer ultrassom de tórax e ecocardiograma para ajudar, mas seguindo ali a nossa coluna ali à direita. Então o paciente chegou com uma insuficiência cardíaca, pode ser uma insuficiência cardíaca aguda, ou pode ser uma insuficiência cardíaca crônica agudizada, que é a grande maioria das situações que a gente vai encontrar. Então hoje, na hora de falar principalmente de tratamento, eu vou focar na insuficiência cardíaca crônica agudizada.
que é a causa mais comum. Insuficiência cardíaca aguda, ela vai depender muito, o tratamento vai depender muito da causa da insuficiência cardíaca. Pode ser uma lesão valvar aguda, uma endocardite, um infarto agudo, então isso vai ser caso a caso. Já a insuficiência aguda crônica agudizada já vai ser um tratamento mais geral. Então a gente avaliou se a insuficiência aguda é nova ou se é uma crônica agudizada. Com o eco a gente vai ter avaliação se o paciente tem a função preservada ou fração de ejeção reduzida, que isso muda algumas coisas. O tratamento é muito similar, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso. Em relação a estudo e grau de mortalidade, a gente tem muita informação a respeito da insuficiência cardíaca sistólica de fração reduzida, mas a fração de ejeção preservada ainda não tem grandes estudos, ainda é uma parte mais nebulosa na questão do tratamento. Fator de causa ou fator descompensador. Então, quando chega um paciente com insuficiência cardíaca, o paciente já é hipertenso ou coronariopata, a gente sempre tem que pensar, chegou descompensado. Além da gente tratar a insuficiência cardíaca, a gente tem que tratar o motivo que levou ele a descompensar. Então, sempre quando a gente pega um paciente com IC descompensada, a gente tem que pensar nas causas de descompensação daquilo. Então, chega o paciente com IC descompensado. Já tinha insuficiência cardíaca conhecida, já é um paciente hipertenso de longa data, já tem uma disfunção por hipertensão. Por que esse paciente descompensou? Então, a gente já chegou à conclusão que é uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, a gente vai tratar a insuficiência cardíaca descompensada. Mas não adianta só a gente tratar o paciente, os sintomas dele. A gente tem que tentar descobrir o motivo e tentar resolver o motivo também, senão o paciente vai internar de novo se a gente não entender o porquê que ele descompensou. Grande maioria das vezes, o paciente pode fazer dieta inadequada, é uma das causas principais de descompensação. A gente vê muito, principalmente, verão, época de Natal, que os pacientes com insuficiência cardíaca adoram descompensar nessa época de final do ano, que come um monte de coisa, comida salgada, desregula tudo. Uma aderência ao tratamento, o paciente não toma remédio direito, é um dos motivos. O paciente é resistente, muitas vezes o paciente com IC ele tem que tomar um monte de medicações, o paciente não quer, ou por conta de questão financeira ele não toma. Então é um motivo, uma aderência ao tratamento é muito importante. Infecção, então o paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele muitas das vezes ele descompensa por causa de uma infecção urinária ou de uma pneumonia. Então a gente sempre tem que estar atento. Chegou um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, tem que rastrear a infecção em todos eles. Sempre tem que procurar infecção. Uso abusivo de anti-inflamatórios, comorbidades mal controladas de um paciente com insuficiência cardíaca que vem com a pressão descontrolada. É motivo de descompensação, às vezes o paciente descompensa por conta disso. Paciente com insuficiência cardíaca que está fazendo arritmia, uma fibrilação atrial de alta resposta, é um motivo de descompensação de insuficiência cardíaca. Então, é só imaginar um cenário. O paciente está lá, tem um coração grande, tem uma fração de ejeção de 40%, o coração dele já não contrai muito bem. Já não tem o débito cardíaco muito bom. Então, você começa a fazer uma fibrilação atrial, tem um átrio dilatado, então é mais motivo para ele fazer FA, começa ali a bater a 150, batendo a 150, batendo a 150, o átrio dele já não contrai direito. Então, é aquele cenário, você já perdeu, que a gente chama de kick atrial, né, a contração do átrio, que ejeta já um volume ali para o coração. Então, você já perdeu esse volume que o átrio está fibrilando, ele não ejeta esse sangue a mais. E o coração está batendo muito rápido, então ele não está tendo tempo de encher direito. Então, são dois motivos para o paciente já começar a descompensar. Então, a arritmia é um motivo. Síndrome coronariana aguda é um motivo de descompensação da insuficiência cardíaca. Então, o paciente a coronariopata tem C, fez outro infarto, vai descompensar também. Tromboembolismo pulmonar vai descompensar o paciente, vai gerar hipotensão, mais disfunção, mais isquemia. Então, vai descompensar também, é um motivo. Então, a gente tem que investigar essas causas. Tireotoxicose, paciente com uma tireotoxicose, com hormônio alto, fazendo arritmia, frequência cardíaca alta, vai descompensar também. Então, a gente sempre tem que pensar, chegou à conclusão, é uma insuficiência cardíaca descompensada?
O que ocasionou isso? Então, eu vou tratar os sintomas do paciente, mas vou também tentar intervir na causa da descompensação dele, porque senão não adianta. Porque a gente só vai tratar o final. Então, a gente tem que intervir desde o começo para evitar que o paciente interne. Sempre lembrar que a cada internação do paciente com IC, a morbidade dele, a expectativa dele diminui muito. Então, a gente tem que evitar internar paciente com insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que evitar com que o paciente descompense. Então, tem que orientar o paciente a tomar o remédio direito, se alimentar direito, evitar beber água em excesso por retenção de líquido. É outra causa também, é muito frequente, principalmente no calor. Está muito calor, o paciente com insuficiência cardíaca às vezes exagera na quantidade de líquido, faz uma sobrecarga hídrica e descompensa também. Então, a gente tem que ter atenção a esses fatores. E aqui, seguindo, de tentar descobrir o fator causador ou o fator descompensador, ver se tem alguma cardiopatia descompensada, porque a gente vai ter que compensar isso. Se for uma fibrilação atrial, vai resolver a fibrilação atrial, vai ajudar nesse controle. Vai fazer o perfil clínico hemodinâmico, que eu vou falar daqui a pouco. E depois que a gente definiu isso, a gente vai avaliar o score de risco clínico do paciente de mortalidade. Até existe esse score ADERE, né, que a gente chama, que é um score que a gente não precisa ficar se focando nisso, que é o score que prediz a mortalidade do paciente quando interna por insuficiência cardíaca. Ele avalia a ureia do paciente e como a pressão do paciente chega, a pressão sistólica do paciente quando ele dá a entrada. Então, o paciente tem uma ureia ali de menor a 43, ele vai seguir pelo lado da esquerda. Se ele tem uma pressão boa, então ele tem uma ureia controlada com uma pressão sistólica boa, ele tem um risco de mortalidade mais baixo. Se ele já chega mais hipotenso, o risco dele já é intermediário. Se ele já tem sinal de disfunção renal, chega mais hipertenso, disfunção renal já é um fator mais em risco intermediário. Se ele tem disfunção renal e ele está hipotenso, a gente vai avaliar a creatinina dele também, mas vai ser e isso vai incluir risco para esse paciente. Esse é um score prognóstico que dá para ter uma ideia de como o paciente vai evoluir, mas não é uma certeza. Isso vai ser avaliação sempre caso a caso. Só coloquei aqui porque ele vem citando esse score na própria diretriz. Então, agora que a gente já falou como funciona o nosso raciocínio, a gente vai ter algumas classificações que a gente pode usar quando o paciente chega com insuficiência cardíaca. Para a gente ter avaliação da IC, em que estágio o paciente está e de que forma a gente vai fazer essa abordagem. Então, tem várias classificações para vocês sempre terem isso em mente. Então, a primeira classificação é a classificação funcional, da New York Heart Association, ou chamado conhecido NYHA. Então, essa classificação, ela basicamente se dá pela clínica do paciente. Então, NYHA classe 1, o paciente não tem sintoma, o paciente está bem, está assintomático. NYHA classe 2, as atividades do paciente habituais, elas causam sintoma, mas não é uma limitação tão importante. O paciente tem um cansaço quando faz esforço, mas ele leva a vida dele normalmente. Muitos pacientes com IC vão estar nessa classe 2. Classe 3, uma atividade física menos intensa vai fazer o paciente cansar. O paciente vai ter cansaço para andar em casa, às vezes para fazer uma atividade diária, mas em repouso ele ainda fica bem, mas ele já tem um cansaço importante. Ele tem um sintoma moderado, não consegue subir escada direito. E o NYHA 4, o paciente tem dispneia em repouso. Ele, qualquer coisa a fazer, ele está muito cansado. Então, quanto maior a clínica do paciente, quanto mais sintomas ele tem, mais avançada e grave é a insuficiência cardíaca dele. E essa classificação de NYHA, classificação funcional, o paciente ele pode mudar de uma classificação para outra. Então, às vezes, você vai tratar o paciente chega na emergência com um NYHA 4, você interna ele, compensa ele, manda ele para casa, às vezes em NYHA 2, NYHA 1, o paciente consegue migrar de classificação nessa classificação funcional. É uma classificação clínica. Então, até quando a gente avalia o paciente ambulatorialmente, sempre quando a gente vê um paciente com insuficiência cardíaca, é bom a gente dizer, o paciente está nessa consulta em NYHA 2,
nessa que está em NIRA 1, para a gente saber como é que ele está evoluindo clinicamente. Então, ele está piorando, a gente vai apertar um pouco mais no tratamento, nas medidas de controle. Os estágios de insuficiência cardíaca pela American Heart Association. Isso aqui já é um estágio que ele é um estágio mais anatômico. Então, aqui o paciente não muda. Quando ele vai para um estágio, ele permanece naquele estágio, só progredindo conforme a evolução. Então, o estágio A, o paciente não tem doença cardíaca estrutural, ele tem risco de insuficiência cardíaca. Então, esse paciente ainda não tem a IC pré-estabelecida. Então, esse doente, você vai abordar os fatores de risco dele para você evitar que ele evolua para aquilo. Estágio 2, o paciente tem doença cardíaca presente, ele já começou, por exemplo, paciente hipertenso, que já começou a ter uma disfunção ali do VE, já tem uma cardiomegalia, mas ele ainda não tem sintoma de insuficiência cardíaca. Então, esse paciente, você já vai começar a entrar com tratamento medicamentoso, beta-bloqueador, inibidor da ECA, essas drogas que diminuem mortalidade, para tentar o remodelamento reverso e evitar a progressão de doença. Então, esse é o paciente que não tem sintoma nenhum. A partir do momento que o paciente tem cardiopatia, já apresentou sintoma, ele já é classe 3. Então, esse é um paciente que vai exigir um tratamento otimizado, que ele já tem sintoma, então ele já é uma classe A mais avançada de insuficiência cardíaca. Então, se ele já teve sintoma, ele é classe C e não tem mais para onde ele progredir, só para a próxima classe. E a classe D é o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que está tomando remédio, mesmo assim ele tem sintoma e é uma IC refratária. Então, esse paciente vai ter o tratamento clínico mais otimizado possível, vai ter avaliação de ressincronizador, CDI, outras causas, e é um paciente que pode ter necessidade de dispositivo de assistência ventricular, transplante cardíaco, coisas mais agressivas. Classificação quanto à fração de ejeção. Isso é uma coisa que a gente vai ver também com muita frequência. Então, basicamente, o paciente pode ser de 3 tipos. Então, são várias classificações que o paciente ele vai ser encaixado. Quanto à fração de ejeção, é o mais comum. A gente vai fazer a avaliação da função ventricular. Então, se o paciente tem fração de ejeção menor que 40, ele é o paciente que tem fração de ejeção reduzida, que é o paciente que é mais comum que a gente vê por aí. Tem o ProBNP alto, é o paciente que tem disfunção, alteração estrutural, disfunção sistólica. Esses pacientes, o tratamento clínico, o inibidor da ECA, beta-bloqueador, BRA, aldactone, eles têm redução da mortalidade comprovada. Então, esse é o perfil mais comum, é o perfil que tem as evidências de tratamento mais robustas. Fração de ejeção indeterminada é aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca ali com uma fração de ejeção entre 40 e 49, que ali é o meio do caminho, e o paciente com fração de ejeção preservada, que é maior do que 50%. Todos esses vão ter, geralmente, o BNP elevado. O tratamento das 3 você vai tratar da mesma forma. Porém, na insuficiência cardíaca com fração reduzida, você vai ter uma gama maior de drogas que você vai poder utilizar e com um benefício mais comprovado. Na fração de ejeção preservada, ainda não tem tanto comprovado benefício. Então, esse tratamento é mais individualizado caso a caso. E o principal, que é o que vocês têm que ter mais na cabeça, que vocês sempre já devem ter visto isso várias vezes, que é na hora de saber o que fazer para um paciente, é o perfil hemodinâmico. Se o paciente é o perfil A, B, C ou L. Então, o perfil A é o paciente. Então, a gente vai sempre avaliar se o paciente tem congestão, ou seja, ele tem líquido no pulmão, e se ele tem má perfusão, se ele está fazendo baixo débito. Se o paciente não tem líquido no pulmão e não tem má perfusão, ele é um perfil A. O paciente perfil A, ele é um paciente que está clinicamente bem. Isso daí não é um paciente que interna. Perfil B, ele tem congestão, mas ele está bem perfundindo, a pressão está boa. Esse é o paciente mais comum que a gente vai ver, principalmente os pacientes chegam com insuficiência cardíaca descompensada, às vezes fazer edema agudo de pulmão, o paciente chega na emergência. Ele está bem perfundindo, ele tem a pressão boa, mas ele está com congestão pulmonar. O perfil C, ele tem congestão pulmonar e está fazendo baixo débito. É aquele paciente que chega com dispneia, frio, sudoreico, com sinal de hipoperfusão. Esse é um doente que chega também com certa frequência, é um doente mais grave. E o perfil L é um paciente que chega seco e com disfunção. É menos comum, geralmente a insuficiência cardíaca mais terminal.
Então, agora, a gente vai chegar na parte final, que é a parte mais importante, que é o tratamento. Que aí a gente tem várias... É uma parte onde, normalmente, as pessoas se assustam. O médico se assusta. Pô, o que eu vou fazer com esse paciente? Como é que eu vou tratar esse doente? Então, basicamente, para todos os pacientes com insuficiência cardíaca, a gente vai atuar na dieta, restrição de sal, um controle volêmico, evitar ingestão excessiva de líquido, mudança de estilo de vida, cessar tabagismo, encaminhar para nutrição, para você tratar as comorbidades em volta. Vai sempre tratar a causa da insuficiência cardíaca. Se o paciente bebe, vai fazer ele parar de beber. Se o paciente tem uma doença coronariana, você vai revascularizar ele. Se é hipertensão, vai tratar a hipertensão. Vai controlar a pressão e o parâmetro hemodinâmico do paciente. Você tem que manter o paciente com duplo produto controlado. Ajuste polêmico, como eu já disse. Não beber demais líquido, ingerir líquido demais, mas também não ficar desidratado. Suporte ventilatório aos pacientes que chegam com dispneia. E suporte mecânico, eu vou até comentar nos pacientes que às vezes chegam em choque cardiogênico num perfil mais grave. Então, agora, o perfil clínico do paciente é o que a gente vai ter a aprender na cabeça. Chegou o paciente com insuficiência cardíaca, a gente chegou ao diagnóstico de insuficiência cardíaca. Viu qual é o motivo, definiu a causa. O fator que descompensou aquilo. Beleza, a gente chegou nessa conclusão. Agora a gente vai definir qual é o perfil que esse paciente tem para a gente saber como é que a gente vai tratar. Então, o perfil A, que é o paciente que é quente e seco. Esse paciente que ele está quente, ou seja, a perfusão dele está boa, a pressão dele está boa, e ele está seco, ele não tem sinal de congestão pulmonar. Esse paciente é um paciente que não está descompensado. Esse é um paciente que você vai tratar, vai controlar os fatores de risco, vai tratar a causa de C, ajuste medicamentoso, vai fazer as drogas que reduzem mortalidade, são inibidor da ECA, beta-bloqueador, antagonista da aldosterona, os BRAs, uma classe nova de droga agora, que são inibidor da nepriselina e dos receptores da angiotensina, que é o sacubitril valsartana, que é uma droga nova, que tem uns estudos recentes que mostram que ele ajuda nesse bloqueio também e melhora a sobrevida. Nitrato hidralazina nos pacientes, população mais negra, que não pode fazer uso de ECA. Então, esse paciente, perfil A, é um paciente que não vai internar. É um paciente que é um tratamento clínico otimizado, ele está bem, não precisa de grandes intervenções. Perfil B, que é o paciente quente e congesto. Esse paciente é o paciente clássico que chega na emergência. É o paciente que chega com dispneia, aos pequenos esforços, ortopneia, ele só consegue ficar sentado, o paciente chega às vezes hipertenso, às vezes pode estar fazendo um edema agudo de pulmão. Então, o tratamento basicamente vai se dar de que forma? Você vai reduzir a volemia dele com diurético venoso, a gente vai usar a furosemida, uma dose que vai de 200 a 240 miligramas. Em geral, a dose que a gente vai fazer, ela é equivalente à dose que o paciente faz em casa, porque a absorção venosa ela é muito maior. E a gente vai ajustar conforme a clínica. Então, o paciente faz 40 miligramas de Lasix em casa 2 vezes ao dia. Você vai fazer, pelo menos a princípio, pode fazer 40 miligramas de Lasix venoso, 2 ampolas, 2 vezes ou mais. E sempre vai avaliar conforme a resposta clínica. Em geral, a nossa meta por dia, a gente tem que fazer o paciente perder de 3 a 5 litros por dia. Mas a gente vai fazendo a avaliação do paciente a cada momento. A gente pode colocar o Lasix regular, ali de 6 em 6 horas, mas a gente sempre tem que estar quantificando a diurese para ver a resposta do paciente, para ver se a gente precisa aumentar ou diminuir. Sempre lembrar que o paciente com diurético venoso expolia muito eletrólito, então a gente tem que estar fazendo bioquímica regular nesse paciente. Controle pressórico e o vasodilatador. Quando a gente fala em vasodilatador, a gente sempre tem que pensar, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pensa em vasodilatador, a gente tem que pensar o quê? O paciente chega com insuficiência cardíaca descompensada, ele tem congestão pulmonar. Então, a pré-carga está aumentada, a pressão ali na circulação pulmonar está alta. Então, esse paciente, ele vai se beneficiar do uso de vasodilatador, que ele vai melhorar a perfusão, vai dilatar a periferia. Então, o vasodilatador vai ajudar esse paciente nesse sentido. Além de ter o controle pressórico.
Então, esse paciente chegou, edema agudo de pulmão, congestão pulmonar, vasodilatação, vai ajudar e muito esse paciente, vai melhorar o perfil hemodinâmico dele. Então, a gente tem duas opções geral de vasodilatador. Nitroglicerina, que é um vasodilatador arterial e venoso, ela é antianginosa. Ela é a droga de escolha no paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda ou coronariopata. A nitroglicerina, ela vai vasodilatar, vai melhorar a circulação pulmonar, vai vasodilatar as coronárias, então vai melhorar a perfusão coronariana. Em dose baixa, ela tem um predomínio venodilatador. Ela vai diminuir a resistência vascular periférica. Então, o paciente vai melhorar o débito cardíaco dele, vai melhorar a perfusão. Em alta dose, ela tem um efeito vasodilatador arterial. Então, a dose é de 5 a 400 microgramas por minuto. Nitroglicerina, que é o famoso Tridil, é muito utilizado. Paciente com insuficiência cardíaca descompensada e edema agudo de pulmão, a gente usa muito. Ela é uma droga mais segura, ela tem um efeito hipotensor que não é tão grande assim, então você pode fazer o Tridil num paciente com um acesso periférico, você não precisa sair invadindo ele tanto. Outra opção é o nitroprusiato de sódio, que até no edema agudo de pulmão, muitas vezes ele é a primeira escolha. Ele é um vasodilatador arterial e venoso potente. Por ele ser potente, tem um efeito hipotensor muito importante, esse paciente precisa de monitorização invasiva. Então, o paciente que está com NIPRID, que é o nitroprusiato de sódio, ele vai ter que ter a sua PAM, vai ter que ser a sua pressão, um acesso venoso profundo, para você ter uma monitorização hemodinâmica mais fidedigna. Porque a pressão, pequenas alterações na dose no NIPRID podem fazer grandes alterações pressóricas. Necessita de fotoproteção e é uma droga que a gente não pode manter por muito tempo, porque um nitroprusiato por grandes períodos, ele vai gerar uma intoxicação por cianeto. Então, o nitroprusiato, ele vai reduzir a pré-carga, a pós-carga, vai diminuir a congestão pulmonar e vai fazer uma vasodilatação periférica, diminuir a resistência vascular periférica e vai ajudar na melhora hemodinâmica. Próximo perfil. E suporte ventilatório no paciente tiver oxigênio terapia, se estiver saturando, pode fazer VNI, entre outros. Paciente com insuficiência cardíaca do perfil C, que é o paciente frio e congesto, ou seja, ele tem congestão pulmonar e ele tem sinal de baixo débito. Então, nesse tipo de paciente, a gente vai olhar a primeira coisa, a pressão dele. O paciente tem a pressão boa, a gente vai fazer diurético e vasodilatador. Muitas vezes você vai chegar, às vezes, até para enfermagem, o pessoal, mas você vai fazer Tridil para um paciente que está com a pressão 10/6? Vai, porque o paciente se beneficia disso. Com a vasodilatação periférica, você vai diminuir essa vasoconstrição reativa, muitas vezes o paciente, a pressão dele vai até subir com o Tridil em dose baixa. Então, o paciente tem uma cabeça de pressão boa, você vai fazer diurético e vasodilatador, vai ter um ganho hemodinâmico, a pressão dele, a tendência dele melhorar. A pressão está entre 70 e 90 e o paciente está com sinal de baixo débito, ou seja, o paciente está com indícios de ter choque, está mais hipotenso, esse já é um paciente para o inotrópico. É um paciente para o inotrópico, você vai usar dobutamina, você vai usar drogas para melhorar um pouquinho a contratilidade dele. Ele ainda não vai estar necessitando de vasopressor, mas é um paciente, por já estar apresentando sinais de baixo débito e com uma pressão mais baixa, é um paciente que você entra com inotrópico. Eu vou falar dos inotrópicos um por um já. Paciente que está chocado, pressão sistólica 70, 60 e pouco. Então, o paciente está hipotenso, chocado. Nesse paciente, você não vai poder sair fazendo vasodilatador, porque pode ter até um período de hipotensão, você pode piorar isso, e muitas vezes o inotrópico pode também diminuir a pressão. Então, você vai fazer vasopressão, você vai fazer vasopressina, adrenalina, você vai subir a pressão dele para você poder instituir a partir daí a terapêutica. Mas o paciente, ele não está com a periferia toda fechada, eu não quero vasodilatar? Sim, o vasopressor, ele vai ter um efeito que no final das contas é ruim. Só que não adianta nada
você tentar fazer uma intervenção com o paciente chocado. Então, você vai ter que dar o mínimo de pressão para ele sustentar, para você entrar com as outras drogas, para você poder tentar compensar isso. Então, é sempre uma balança. Então, o paciente está chocado, não tem jeito. Você vai fazer o vasopressor, depois que você conseguiu melhorar um pouquinho a pressão dele, aí você entra com o inotrópico. Agora, falando dos inotrópicos rapidamente. O mais comum que vocês vão ver na maioria dos hospitais é a dobutamina, tem uma ação beta-adrenérgica, tem um início de ação rápido. A dobutamina é um cardiotônico, ela vai melhorar a contração, então ela vai fazer com que a pressão arterial suba e melhore o débito cardíaco. Ela não tem interferência na taxa de filtração glomerular, então o paciente com insuficiência renal pode fazer. Ela tem um efeito taquicardizante, ela vai acelerar um pouco o coração, que vai gerar o aumento do consumo e pode gerar arritmia, mas é um custo-benefício você vai ter que fazer. A dose de 2,5 a 20 microgramas por minuto. Então, o paciente está com sinal de baixo débito, é um paciente que provavelmente vai precisar de inotrópico, para melhorar a contratilidade dele. Então, a dobutamina, em geral, é a primeira escolha que a gente usa. Milrinone, vocês já devem ter ouvido falar, é um inotrópico positivo, ele é um inibidor da fosfodiesterase 3, ele aumenta o índice cardíaco, ele reduz a pressão capilar pulmonar, e a resistência vascular pulmonar, ele tem um efeito de vasodilatador, só que ele tem um grande problema, ele tem um efeito hipotensor, pode fazer a pressão baixar. Então, o paciente está chocado, você não pode fazer o milrinone. Você vai fazer a noradrenalina, para ele vai fazer a dobuta. Milrinone não pode fazer. Você evita em doentes coronarianos, porque ele tem um aumento de índice de arritmia, quando o paciente está mais hipotenso, então é para um grupo específico de pacientes, mas para vocês conhecerem a droga. Existe um levosimendan também, que é um outro tipo de inotrópico, que ele sensibiliza os canais de cálcio do cardiomiócito. Então, ele aumenta a sensibilidade da troponina ao cálcio citoplasmático, vai melhorar a contração. Ele tem um efeito inotrópico positivo, ele ajuda na vasodilatação arterial e vascular pulmonar. Então, ele aumenta o índice de cardíaco, diminui a resistência vascular pulmonar, diminui o consumo de O2, é uma droga excelente, ela tem um custo elevado, só que ela tem também a questão que ela tem um efeito hipotensor. Então, é uma droga que você vai utilizar, muitas vezes, um paciente que não está evoluindo tão bem em uso de dobuta, você pode iniciar o levosimendan, é uma droga mais moderna, porém, ela tem um efeito hipotensor. Então, o paciente está ali com insuficiência cardíaca, ele não está hipotenso, não está chocado, mas ele não está tendo um ganho hemodinâmico muito grande, ele não está evoluindo de uma forma satisfatória. Você pode trocar dobuta, tentar o levosimendan para ver se ele tem uma resposta. Quando a gente fala em paciente hipotenso chocado, a gente vai usar noradrenalina para dar cabeça de pressão para a gente poder tratar o paciente da melhor forma. É um agonista do receptor alfa, beta 1, beta 2. Ela tem uma ação potente vasoconstritora. A gente não quer vasoconstrição, mas no momento que o paciente está chocado, a gente não tem o que fazer. O paciente está instável, a gente vai entrar com a noradrenalina para, a partir do momento que ele tiver condições, começar o inotrópico e aí progredir o tratamento. E aí, você começou o inotrópico, começou a noradrenalina, a pressão dele deu uma melhorada. Começou o inotrópico, começou a dobuta, a pressão está controlando, você vai tentando tirar a adrenalina. A partir do momento que você conseguiu tirar a adrenalina, a pressão estabilizou, aí você já pode entrar com tridil, com vasodilatador para tentar ter esse ganho hemodinâmico. Para terminar, a insuficiência cardíaca do perfil L é um paciente frio e seco. Então, é um paciente, muitas vezes, em fim de linha, que ele tem uma disfunção gravíssima, ele não chega nem a estar congesto no momento, mas ele tem sinal de uma perfusão. Às vezes, é um paciente que pode estar precisando um pouco mais de volume, ele vai precisar de inotrópico e volume. Então, você vai restaurar a volemia dele e vai avaliar, muitas vezes, o suporte hemodinâmico. Muitas vezes, o paciente é candidato para a fila de transplante, aquela coisa toda. Então, vai avaliar também suporte mecânico. E só para finalizar, para vocês terem uma ideia assim, do suporte mecânico, que é um outro tema à parte, assim, insuficiência cardíaca tem muita coisa para falar, é um tema muito extenso, mas eu achei legal citar esses dispositivos de assistência circulatória. São vários dispositivos que a gente utiliza para a gente dar tempo para o coração se recuperar. Então, o mais comum que a gente vê ser utilizado
de um custo mais baixo, de longa data, tem o balão intraórtico, que é o IABP, balão intraórtico, tem o Impella, Tandem Heart e o ECMO. O balão intraórtico, como é que ele funciona? Então o paciente está em insuficiência cardíaca, ele não está apresentando melhora com tratamento clínico, ele está com disfunção, ele está se mantendo em uso de vasopressor, o paciente não está tendo uma melhora. Você pode utilizar o balão intraórtico. Como é que funciona o balão intraórtico? Ele é chamado balão de contrapulsação aórtica. Esse é um exemplo mais comum que eu vou utilizar. Como é que funciona? Você vai fazer uma punção arterial e vai passar um balão que você vai colocar lá na aorta proximal. Esse balão, ele pode insuflar e desinsuflar. Então, durante a sístole, esse balão, ele se fecha, ele desinsufla. E ele faz o quê? Na hora que o balão desinsufla, na sístole, ele faz uma pressão negativa e facilita o sangue a sair do coração para ir para a aorta. Ou seja, ele puxa, faz uma sucção do sangue do coração e joga para a aorta. Ou seja, ele vai melhorar a perfusão, ele vai aumentar o débito cardíaco, ele vai puxar sangue que está acumulado no coração para jogar para a aorta, para mandar para frente. E durante a sístole, o balão ele vai se insuflar, ou seja, ele vai se encher durante a sístole. E qual é o ganho disso? As coronárias, elas são perfundidas durante a sístole, durante a diástole. Então, as coronárias, a perfusão durante a diástole. Então, durante a diástole, o balão insufla, ele aumenta a pressão na raiz da aorta e melhora a perfusão coronariana, ou seja, chega mais sangue nas coronárias. Então, o balão fica fazendo esse movimento de abre e fecha, que uma hora ele aumenta o débito, outra hora ele melhora a perfusão coronariana. E isso vai fazer um ganho hemodinâmico que dá tempo do paciente se recuperar. Existe o ECMO também, que ele auxilia o coração, ele dá um descanso para o coração enquanto o paciente se recupera. Então, existem vários dispositivos. Para não ficar muito extenso, não dá para falar de um por um. Então, o que eu queria passar para vocês é que, basicamente, assim, o tratamento de insuficiência cardíaca, ele é muito... A insuficiência cardíaca é uma doença que tem muitas variáveis para a gente se preocupar. Então, tem vários perfis de paciente, cada caso você vai agir de uma forma, mas se a gente conhecer a insuficiência cardíaca, souber classificar o doente direitinho, principalmente nos perfis A, B, C e L, a gente vai saber tratar ele da melhor forma. E aqui, para finalizar, esse aqui é um fluxograma de tratamento no guideline brasileiro, da Sociedade Brasileira, de um paciente com insuficiência cardíaca crônica agudizada. Então, insuficiência cardíaca crônica agudizada, se chega com congestão pulmonar, uma hipervolemia periférica. Você vai ver o fator casual, ou desencadeante, e vai avaliar a pressão dele. Viu a pressão dele, vai avaliar o perfil. Ele é quente seco, o paciente está bem, pressão boa, está quente. Ele é tratamento clínico, se bobear, ele nem precisa de diurético, um paciente que está bem compensado. Do outro lado, o paciente está com a pressão boa, mas ele tem congestão, paciente quente congesto. Vasodilatador, diurético, paciente está com a pressão boa, você vai manter o beta-bloqueador para ele, você não suspende. Vai fazer as drogas de controle associadas. Coluna do meio. Paciente quente, congesto, mas com a pressão um pouco mais no limite. Vasodilatador, furosemida, diurético, mantém o beta-bloqueador e mantém as drogas que melhoram a sobrevida. Paciente está frio e congesto. Você vai fazer, a pressão dele ainda está boa. Vasodilatador, como ele está frio, você já vai pensar em inotrópico, vai fazer diurético. E aí, quando o paciente está apresentando má perfusão, aí você já reduz a dose do beta-bloqueador pela metade. E o último perfil, o paciente está chocado. Chocado, você suspende beta-bloqueador. Então, o paciente está chocado, sai o beta-bloqueador. Ele já tem sinal de uma perfusão, mas ele não está chocado, você reduz pela metade. Então, o paciente chocado, ele está frio e está congesto. Inotrópico, vasoconstritor, noradrenalina, vai fazer o diurético e vai suspender essa beta-bloqueador e ECA, porque o paciente está chocado. E o paciente que está chocado, está seco, tem má perfusão e está seco, você vai repor volume, porque ele está seco,
vai suspender o beta-bloqueador, o inibidor da ECA, e vai fazer o inotrópico, vai fazer também vasoconstritor, se for preciso, eles não colocaram aqui porque ia ficar muito grande, e vai fazer a noradrenalina, e é um paciente que pode ser candidato a alguma intervenção mais complexa. Então, basicamente, o tratamento da insuficiência cardíaca, a gente segue esse pilar, é muita informação, mas com o tempo a gente vai se acostumando à forma de raciocinar, e dessa forma a gente vai conseguir conduzir melhor esse paciente, que é um paciente que é altamente complexo. Insuficiência cardíaca é um tema gigantesco, existem aulas só de dispositivos, só de choque cardiogênico, só do tipo de insuficiência cardíaca. Eu tentei falar de uma forma mais prática e tentar reunir isso tudo num tema só. Então, já falei muito, obrigado aí pela atenção, e vocês podem tirar dúvidas se for o que vocês precisarem. Uhum. Como é que você... Não entendi. A sobrevida dele, assim, normalmente o paciente, quando ele já vai progredindo nos estágios de insuficiência cardíaca, ele já passa a não ter resposta ao tratamento clínico, a sobrevida desse paciente em 5 anos, ela é uma sobrevida que ela é progressivamente menor. Então, é um paciente que não está respondendo a tratamento clínico, é um paciente que você vai avaliar se vai precisar de ressincronizador, se é um paciente que pode evoluir para transplante cardíaco. Então, é um paciente que a progressão de doença dele, isso, quando ele para de responder ao tratamento clínico, a mortalidade dele começa a subir praticamente em progressão geométrica. Normalmente é insuficiência cardíaca fim de linha. E aí você vai sempre para tentar outras alternativas e tendendo a ser coisas sempre mais agressivas, né? Normalmente, esses dispositivos de assistência, eles são ponte para alguma outra intervenção. O balão intraórtico, ele é assim, por o paciente está com um quadro de uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo, fez uma miocardite fulminante, está ferrado, está no CTI, você pode fazer o balão intraórtico para você tentar segurar ele vivo até ele apresentar alguma melhora. Mas ele é sempre ponte para alguma coisa, ponte para o transplante, porque ele não é uma coisa definitiva. Uma outra opção que a gente tem também, muitas vezes antes do transplante, são os dispositivos de assistência ventricular, tem coração artificial, tem várias outras coisas que são, na verdade, ponte para algum procedimento definitivo, que muitas vezes acaba no transplante, ou o paciente fica com um dispositivo de assistência até o fim da vida. Pode acontecer. Eu vou até ter aqui uma aula de choque cardiogênico. Deixa eu ver se tem essa questão aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Eu vou compartilhar aqui. Que isso é uma coisa interessante. Que é uma coisa que a gente não costuma ver muito na prática. Retomar a apresentação. Vou abrir aqui. Apareceu aí a tela? Nada? Tudo preto, estranho. Ué, que tá dizendo que não tá aparecendo. Não foi? Espera aí. Parar a apresentação. Apresentar agora. Acho que agora vai. Tá aparecendo aí? Então, acho que travou alguma coisa aqui.
não foi. Assim, eu não consegui abrir aqui, mas de qualquer forma, nesses casos, existem tipos de coração artificial, HeartMate, que são, muitas vezes eles são utilizados como ponte para transplante. O paciente fica com coração artificial, com fluxo ali contínuo, é um aparelhozinho que fica ali na cintura do paciente mesmo, é muito moderno. E isso acaba substituindo o coração, só que isso não é uma coisa permanente. Permanente mesmo, ele faz uma ponte para transplante. Então, o paciente fica com esse dispositivo aguardando o transplante. Tem paciente que não vai ter condição de transplante, então ele fica com aquilo ali até o fim da vida dele. Mas esses são os casos de insuficiência cardíaca muito avançada, que já se tentou de tudo e nada resolveu. Ninguém quer perguntar? Porque realmente é um tema que é um tema muito extenso, realmente tem muito, insuficiência cardíaca tem muito detalhe, muita nuance no tratamento. Oi, boa noite. Oi. Quanto à restrição hídrica, eu tenho muita dificuldade. Qual seria o parâmetro para orientar o paciente? A quantidade, mínimo, máximo? Na média, o paciente com insuficiência cardíaca já é importante, o uso de diurético, a gente orienta ali a fazer uma restrição de 1,5 litro, 2 litros, mas depende muito do quão congesto ele está. Mas na média é 1 litro, 1,5 litro a 2. Mas isso aí vai incluir tudo, você inclui até a quantidade de líquido que tem na alimentação, sopa, essas coisas. Então, uma coisa muito bem direcionada pela nutrição. Quando o paciente está internado, é uma coisa mais fácil da gente controlar, porque a gente pede a restrição hídrica de tanto, e aí a nutrição calcula tudo certinho. Mas, em geral, em casa, a gente orienta 1,5 litro, 2, para ele não exagerar. E quando tiver muito calor, ele pode beber um pouco mais, mas a principal coisa nos pacientes com insuficiência cardíaca é o peso. A gente sempre tem que orientar o paciente a estar se pesando e ele não pode ganhar peso. Ele começou a ganhar peso, tem que restringir o líquido dele. Entendi. Muito obrigada. E lembrar sempre que no contexto, o paciente chegou com uma síndrome coronariana aguda, infarto com supra, fazendo insuficiência cardíaca, choque cardiogênico. Você vai tentar compensar ele no momento que ele chega, mas o principal tratamento é resolver a causa. Aquilo que está causando, você vai ter que resolver. Então, o paciente chegou com infarto com supra, você vai reverter. Você vai tratar, vai trombolizar, vai mandar ele para hemodinâmica e vai reverter o caso dele. Uma outra coisa que acontece é chamada de taquicardiomiopatia. Então, o paciente tem uma arritmia com frequência cardíaca muito alta e chega fazendo disfunção. Eu lembro na época da residência, chegou um menino de 18 anos com uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, uma dispneia, e ele tinha um flutter. Tinha um flutter atrial que ninguém resolvia. Ele não conseguia atendimento, hospital público. A gente internou, anticoagulou ele, reverteu o flutter dele. Ele com uma disfunção grave do ventrículo, depois de mais ou menos um mês, reverteu, tratou com a insuficiência cardíaca dele, começou as drogas que modificam a mortalidade, depois de um mês o coração dele normalizou. Voltou tudo. Então a gente resolveu a causa da insuficiência cardíaca, controlou, reverteu a arritmia, e aí o coração dele, junto com o tratamento, ele remodelou reversamente e voltou ao normal. Agora é muito frequente a gente ver, agora durante a pandemia, né, paciente fazendo miocardite por Covid. Então a gente está pegando vários casos. No ambulatório mesmo, eu vejo já tem alguns, já tem uns 4 ou 5 miocardite por Covid. Até muitas vezes o paciente é assintomático, o paciente já chega com uma disfunção, e aí a gente já começa beta-bloqueador, inibidor da ECA para tentar reverter. Já teve paciente que já teve disfunção e já reverteu. Só que isso não é uma coisa muito previsível. Tem gente que pode reverter e outros que não.
Então, a gente tem que instituir o tratamento clínico para o paciente e aguardar a resposta dele. Mas o COVID é um quadro que tem muita miocardite, que é subclínico, né? Então, a gente só descobre se a gente pesquisar. Então, paciente com COVID, a gente tem que fazer pós-COVID. Ah, tô com cansaço que não melhora. Sempre a mesma história. Ah, tô com cansaço que não melhora, não tô melhorando, meu pulmão melhorou. Aí você vai lá, roda o eletro dele, tem algumas alterações difusas, faz a ressonância, tem disfunção. Aí você começa a tratar. Cara, eu viajei ontem. É a ação direta do vírus. Ele inflama ali o pericárdio, o miocárdio e gera disfunção. Qualquer vírus pode acontecer, só que a gente agora está vendo mais, porque a gente está tendo muito, sempre tem muito caso de Covid, então está começando a surgir os casos de miocardite pós-Covid. Que é bem interessante, já está começando a aparecer mais. Miocardite, pericardite é sempre uma doença que é subdiagnosticada, né? Porque não é um diagnóstico muitas vezes tão claro, às vezes tem alteração discreta no eletro, às vezes até, se ela for leve, até o ecocardiograma é normal, então você tem que insistir. O paciente está com cansaço ali, progressivo, às vezes você faz a ressonância, só aparece na ressonância. Então a gente sempre tem que estar atento aí a esses quadros, que é uma doença muito nova, mas como é viral, ela pode fazer esse tipo de alteração. Beleza. Não, pode contar aí comigo, se vocês precisarem, eu estou à disposição. Tchau, pessoal. Boa noite.